confiando no Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor, na Carta aos Efésios, prosseguindo na nossa exposição, mas não saindo do versículo. Nós vamos, mais uma vez, ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler até o verso 6. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Que Deus aplique sua palavra viva ao nosso coração. Vamos ainda orar. Nosso Deus, nós dependemos de Ti inteiramente. Estamos tratando do Teu grande amor e também vamos tratar das Tuas misericórdias. E nós queremos, ó Deus, nos apropriar do entendimento claro da extensão desse amor tão extraordinário, tão grandioso que o Senhor teve por nós. Ajuda-nos, então, pelo Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Tira, Senhor Deus, toda obstrução, tudo que pode atrapalhar. E faze deste momento um momento glorioso, maravilhoso, de manifestação de Espírito e de poder no nosso meio. Isso para a glória do Teu nome, para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a glória da Tua palavra e para a edificação nossa, Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem misericórdia, ajuda-nos, pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos continuar falando deste grande amor do Senhor. Há implicações tão profundas, tão maravilhosas, teológicas, que nós precisamos apreender. Porque isso vai nos ajudar a termos toda a confiança no cuidado amoroso de Deus, na obra da salvação, que é uma obra de amor. Não só do que Ele fez, mas como com certeza Ele continuará fazendo até o fim. Nós estamos ainda tratando dessa frase, por causa do grande amor com que nos amou. E queríamos hoje dar uma olhada numa faceta ainda deste amor de Deus. A Bíblia ensina que o amor que Deus tem pelo seu povo eleito é o mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho. Vou repetir. O seu amor
para conosco é o mesmo amor com o qual ele amou seu filho e com o qual ele ama a si mesmo. Vou repetir. É uma frase chocante. Seu amor é o mesmo amor com o qual ele amou seu filho e com o qual ele ama a si mesmo. É assim o seu amor para com o seu povo eleito. Vamos ver então isso? Vamos abrir em João, no capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo 17, o verso de número 23. Vou ler o 22 também para João, capítulo 17. O verso 22 diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, presta atenção, e os amaste, como também amaste a mim. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O verso 24 ainda. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Percebeu? O Senhor Jesus está dizendo aqui, nesta oração, que tu me enviaste e os amaste, verso 23, final do verso 23, e os amaste como, ou da mesma forma também, amaste a mim. E tens me amado desde a fundação do mundo. E Deus amou os eleitos, a igreja, desde a fundação do mundo, com o mesmo amor que amou seu filho. E que ama a si mesmo, nós vamos ver. Então, ele está unido no Pai, Cristo unido no Pai, e nós unidos em Cristo. E Deus nos ama com o mesmo amor com que amou o seu filho. Não há diferença. E nós estamos unidos no seu filho. E ele nos ama com o mesmo amor que amou o filho. Bom, ele ama toda a sua criatura. Como amou Adão, mesmo no seu tempo de inocência, mas não amou com aquele tipo de amor com que ele amou a Cristo. Veja, há uma distinção do amor que Deus tem pela criatura com relação ao amor que ele tem para com a igreja, ou os eleitos. O amor que ele tem para com os eleitos é diferente do amor que ele tem para toda criatura, porque o amor que ele tem para com os eleitos é o amor que ele é idêntico ao que ele tem para com seu filho. Por isso, esse amor é distinguido mesmo. Em Romanos, nós já lemos isso, mas vamos ler de novo, 8:39, nós lemos assim: nada pode nos separar desse amor, nem altura, verso 39, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quer dizer, é um amor distinto, muito específico, diferente de todas as demais criaturas que inclusive, não podem nos separar do amor de Deus. É um tipo diferente de amor. O mesmo amor que ele tem para com Cristo. Você deve se lembrar que ele nos escolheu em Cristo porque nos amou em Cristo. Então, preste assim atenção e firme bem isso no seu coração. Eu estou unido a Cristo e o amor que ele tem por mim é eterno, foi em Cristo na eternidade e é o mesmo amor com que ele ama seu filho. E a coisa interessante é que nós vamos ver que esta união é tão grande que a Bíblia confunde Cristo e Deus com o seu povo. Por exemplo, você lembra quando Paulo ou Saulo estava indo caminho de Damasco, e então o Senhor apareceu numa luz muito grande, ele caiu e ouviu uma voz. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo a Cristo. Jamais ele ia pensar que estivesse perseguindo a Deus ou a Cristo. Ele estava perseguindo a igreja. E então ele ouve o Senhor falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguindo a igreja, você persegue a mim, porque eu estou unido à igreja. Então, perceba isso. E no Velho Testamento nós temos também expressões que mostram o Deus, o Pai, tão unido ao seu povo que ele é identificado com o povo. Veja Salmo 81. Salmo 81. Nós temos uma diferençazinha de tradução. Por isso, na nossa tradução, talvez não fique tão claro. Mas veja, 81, verso 5, diz assim: ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Está isso na nossa tradução. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Mas na King James, por exemplo, que é mais próxima do original, diz assim: ele ordenou como lei a José ao sair da terra do Egito. Isso é Deus falando. É o Senhor falando. É prescrição do Deus de Jacó, verso 4. Ele o ordenou como lei a José ao sair ele da terra do Egito. Ora, quem saiu da terra do Egito foi o povo. Mas aqui a expressão está se referindo a Deus. Mas é o povo. É porque Deus está unido e identificado com o povo. Em Êxodo, no capítulo 11, verso 8, também nós temos outro texto no Velho Testamento para mostrar essa identificação tão
profunda de Deus com o seu povo. Êxodo, capítulo 11, versículo 8. Diz assim: Então todos estes teus oficiais descerão a mim. É bom que você saber quem é esse a mim. É Deus. Porque é Deus que está falando. Deixa eu deixar bem claro aqui. Vamos voltar. Verso 4. Moisés disse, verso 4 do capítulo 11. Segue comigo. Assim diz o Senhor: cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, todos os primogênitos de animais. Haverá grande clamor, isso é Deus falando, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim, Deus falando, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Depois disto, sairei. Até aqui é palavra do Senhor. Moisés está dizendo, assim diz o Senhor. Então, você perceba que o Senhor se identifica com o seu povo. Sai tu. Depois disso, sairei. Deus dizendo. Então, o povo está identificado com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo também disse, são teus, tu me deste, mostrando que a eleição dos salvos, da igreja, está intimamente ligada a Cristo. Vamos ver ainda Isaías 63. Essa é uma parte um pouquinho mais complicada, porque é teológica, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos compreender. Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Veja, Deus chama Cristo a sua salvação. Que é a salvação do seu povo. Cristo não é a salvação de Deus, Cristo é a nossa salvação. Mas ele está tão identificado conosco que ele diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O anjo da sua presença os salvou. 63, versículo 9. E agora o 49, verso 6. Isaías 49, verso 6 vai ficar mais claro ainda. 49, versículo de número 6. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios e para seres
a minha salvação até a extremidade da terra. Está vendo? Cristo é a salvação de Deus, porque é a salvação do seu povo. Deus está identificado com o seu povo. Meus irmãos, isso nos leva a um entendimento assombroso. Preste atenção. Nós vamos agora perceber que há um comprometimento ontológico, essa palavra é teológica, mas necessária, porque mexe com o ser de Deus e com a natureza de Deus. Esse amor de Deus por nós está agora comprometido com a sua natureza, porque Ele é chamado nosso Pai. Nós fomos gerados dele e Ele é nosso Pai. Vamos pensar um pouquinho. Na eternidade, Deus quis que seu filho fosse seu filho e ele fosse seu pai. Nós sabemos que Cristo não passou a existir por causa do Pai. Nós entendemos, já expliquei isso aqui quando nós tratamos da Trindade, que a expressão gerado do Pai desde a eternidade não significa o que nós entendemos de ser gerado. Nós somos gerados de nossa mãe, passamos a existir. Dos nossos pais, passamos a existir. Cristo não. Ele é gerado desde a eternidade do Pai. Isso é uma questão funcional, porque não há diferença nas pessoas da Trindade em nada, porque nenhuma delas tem princípio de existência e nem fim. Mas houve um momento em que o Pai quis ser Pai do seu Filho, chamado unigênito do Pai, gerado desde a eternidade. Por isso, eternamente, o Pai é Pai e o Filho é Filho. E é assim que são identificados e reconhecidos pelos anjos e pelos homens, e adorados e reconhecidos assim pela eternidade afora. E isso, então, compôs a natureza de Deus, que é expressa dessa forma: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas não ficou só aí. Deus quis ser pai de um povo. Claro que era um povo criado em Cristo Jesus, adotado por uma obra específica do Espírito Santo, este povo foi adotado, passou a ser chamado filhos de Deus,
E ele, pai deles. O que eu quero que você perceba é que o amor fez isso, e com tal intensidade que agora isso envolve a natureza de Deus, que jamais pode deixar de ser pai. Sem nós, ele não será pai do seu povo. Deus quis ser pai do seu povo, como quis ser pai do seu filho. Sem Cristo, ele não seria pai. E as implicações disso seriam pior. Mas eu quero que você entenda que sem nós, ele não continuará sendo pai. Ele deixa de ser pai. Eu estou tentando trazer aqui a você implicações teológicas sérias para que você possa compreender como é sério isso que Deus fez, como é eterno, como é permanente, porque ele colocou em jogo a sua natureza como pai, de tal forma que você pode ter absoluta certeza que nada pode mudar isso, porque se houver qualquer mudança, tem que haver mudança em Deus. Entendeu? A nossa união com Cristo trouxe implicações eternas no ser de Deus. Então, quem nos separará do amor de Deus? É tão sério isso, que você deve se apegar a esta verdade tão gloriosa para ter sossego na sua alma de que não haverá separação do amor de Deus e da paternidade de Deus para com seus filhos eleitos, que foram gerados pelo poder do seu Espírito em Cristo. Não há mudança, não pode haver. Deus estabeleceu que o seu ser divino eterno, como Pai, estivesse eternamente ligado a filhos. E isso faz a completude do que Deus é a partir do momento em que ele quis ser pai de um povo. Eu sei que é profundo. No entanto, se você crer nisso de todo o coração, você vai entender que o que Deus é está agora comprometido conosco. Não pense em hipótese alguma que nós estamos complementando ao ser de Deus, ou que estamos completando alguma coisa no ser de Deus. Não, Deus não deriva nada de sua criatura, ele não precisa, ele é completo em si mesmo. Mas ele quis que o seu povo eleito agora estivesse intimamente ligado com o seu ser em Cristo. E não tem como desligar mais.
Então, as implicações desta união da igreja com Cristo são implicações profundas, teológicas, eternas, envolvendo o próprio ser de Deus que quis ser chamado de Pai. E não pode mais mudar. Isso é maravilhoso para nós. Tão glorioso. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Sofonias. É um pouquinho difícil de achar Sofonias, mas não se preocupe, não. Sofonias, depois de Abacuque, vem Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Bem, aqui outra vez a tradução não nos ajuda tanto, mas se você quiser, você pode ir para King James, vai ajudar. King James vai dizer assim: ele descansará no seu amor. Nessa expressão aqui, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. E aqui esta expressão é descansará no seu amor. A expressão do King James é repousará, se sustentará no seu amor. Em ti. Nesse amor que ele estabeleceu e que formou este lastro, onde ele então se sustenta nesta qualidade de pai e nós na qualidade de filhos em Cristo, unidos com Cristo. Então, isto é o grande amor com que nos amou. Voltando lá para Efésios, que é o nosso texto, tudo isso nós estamos falando, meus irmãos, por causa deste grande amor com que nos amou. É um amor desse que, de fato, opera tudo que operou na nossa vida. Agora, veja, o texto diz assim. Por favor, um pouquinho mais de paciência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós estamos falando do grande amor com que nos amou, agora vamos falar do resultado, que é por causa. Sendo rico em misericórdia, por causa. Quer dizer, o que esse grande amor resultou, frutificou, resultou uma manifestação rica de misericórdia. Ora, você veja as implicações desse amor tão grande que está assegurado por causa do que Deus quis ser para nós. Então, como não será o fruto disto em misericórdia para conosco?
A primeira coisa que precisamos ver é em referência ou em relação ao escopo do apóstolo aqui neste capítulo. Porque ele está falando de uma situação horrorosa, horrível, horrenda, desgraçada, em que este povo que Deus escolheu se meteu. Uma situação terrível, a ponto de aquilo que era objeto do seu amor, no propósito de ser filhos, unidos ao seu filho, porque foi isso desde a eternidade. Mas o desvio foi grande. E aqueles que foram objetos desse amor tão extraordinário, a ponto de Deus se expor até da sua própria natureza, se tornaram ímpios, mortos em delitos e pecados, identificados com o mundo, com toda sua nojeira, com Satanás, sendo objetos da ira de Deus. Então, Paulo está dizendo que foi necessário, por causa desse grande amor que Deus tinha, uma manifestação de uma rica misericórdia para tirá-los dessa situação. Toda a riqueza de misericórdia de Deus foi necessária. Do contrário, não seríamos vivificados do estado de miséria que nos encontrávamos. Então, meus irmãos, esta misericórdia é fruto do seu amor. Ele ama a Cristo e a si mesmo. E então, ele nos une a Cristo e nos ama como ama a Cristo e a si mesmo. E isso resulta nesta misericórdia, nessa rica misericórdia. Como dissemos, nós estamos de tal forma ligados a Cristo que estamos ligados à natureza de Deus como Pai, que não pode mudar. E ele agora usa de toda a sua misericórdia para conosco, com o amor que ele tem por seu filho e por si mesmo. E por nós. Meus irmãos, é da natureza de Deus ser misericordioso. Veja 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios 1, 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, ele é a fonte de toda misericórdia. Pai e fonte de toda misericórdia. É natural para ele ser misericordioso. Assim como é natural para Satanás pecar e fazer pecar. Você lembra de João 8, 44? É isso que ele faz desde o princípio. É natural para Satanás pecar e fazer pecar. Isso é uma comparação para você ver que é natural para Deus ser misericordioso e usar de misericórdia. Não é só natural, mas ele tem prazer em exercer a sua misericórdia. A natureza de Deus é misericordiosa e há um prazer na natureza de Deus de ser misericordioso. Veja Miqueias, que texto lindo esse de Miqueias, bem pertinho de
de Abacuque, antes de Abacuque, Miqueias, capítulo 7, versículo 18. É lindíssimo esse texto, me mostra como é a natureza de Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, verso 18, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja, o Senhor, a natureza dele, não é só ser misericordioso, mas é ter prazer, porque ele tem prazer na misericórdia. Isso é maravilhoso. O texto fala desta misericórdia, desse prazer. O texto no original fala das entranhas. Ele tem prazer de ser misericordioso nas entranhas dele. Veja Lucas 1, 78. Quando fala das entranhas, quer dizer, no mais íntimo do seu ser, 1,78, diz assim, vou ler 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. É das entranhas de Deus que sai as misericórdias. É uma expressão, não é algo superficial, é algo profundo do ser de Deus. Um outro texto que eu não vou me demorar para ler, Oséias 2,19, no original fala também de misericórdia entranhável, mas não vou ler agora. Estamos já com o horário adiantado, eu vou só concluir. Ele não só tem prazer em exercer a sua misericórdia, mas ele usa a sua misericórdia de todo o seu coração. Primeiro livro de Crônicas. Davi está fazendo uma oração aqui, no verso 17, livro de Crônicas, no versículo 19, ele faz essa oração dizendo assim: ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas, segundo todo o teu coração. E um texto mais claro ainda é Jeremias, capítulo 32, versículo 41. Mais um pouquinho, estou terminando. 32, verso 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Isso mostra que o ato de exercer misericórdia da parte do Senhor é da sua natureza, é do seu prazer e é de todo o seu coração. Tem uma coisa que Thomas Goodwin fala que eu achei tão extraordinário para encerrar. Ele diz assim: Deus é justo, porque isso é do seu atributo, ele ser justo. Mas ele é mais misericordioso do que justo. Mais misericordioso do que justo. É um atributo seu ser justo. Mas o exercer a justiça é uma espécie de violência à sua natureza.
É uma violência à sua natureza ter que ser justo. Você pode imaginar um conflito no ser de Deus? Que é da sua natureza ser misericordioso, mas tem que ser justo. Isso lhe custa. Porque está escrito: não tenho prazer na morte do ímpio. Eu tenho prazer em exercer misericórdia, mas não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer de ter que ser justo e punir no inferno. Mas faço isso por causa da minha glória. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 33. Ele diz assim, eu vou ler o verso 31. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora presta atenção, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vou repetir. Não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele usa a misericórdia com todo o prazer, mas afligir, entristecer não é de bom grado. Mas, contudo, pisar debaixo dos pés dos presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? Ele é justo, ele vai exercer a sua justiça, sim. E ele é glorificado na sua justiça. Mas a Bíblia mostra claramente que ele não tem prazer. Então ele é mais misericordioso do que justo. Meus irmãos, estamos fazendo essas considerações para que você, quando vir a ler, meditar, mais uma vez, nesse texto, ao ler isso, pense, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e estas coisas que estamos trazendo à tona, até profundas com relação ao amor de Deus, possa edificar você, lhe encher de gozo, de paz e de plena segurança nas implicações tão sérias e eternas do amor de Deus para conosco. E o resultado deste amor, que é ele usar de misericórdia, rica misericórdia para conosco, que é da sua natureza, que é do seu prazer, o que é de todo o seu coração para conosco. A Deus toda a glória e louvor por nos querer amar de forma tão extraordinária. Amém.